Fugindo da casa do Pai. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. No nosso caminho de deserto, outro risco que corremos é o de fugir de Deus e nos enveredarmos pelo caminho do pecado. Todo pecado começa com uma pessoa que deseja algo que julga justo, apesar de proibido. Esse desejo vai crescendo daquela vontade, aquela vontade torna maior do que os seus limites, os seus conceitos, o seu respeito às leis de Deus. A pessoa, por mais que não queira, acaba sucumbindo ao desejo, à tendência de cair ao pecado. O pecado, às vezes, é a busca de um ideal por um caminho torto. Deus parece que nos deixa pecar, para que possamos ver a nossa fragilidade, a nossa tendência humana a desviar do seu caminho, a nossa dependência dele. E quanto estamos distantes da santidade, o quanto ainda devemos lutar contra a nossa tendência ao pecado. O filho mais novo, pedindo a herança, se torna indiferente com o seu pai. E aqui inicia a dinâmica do pecado, a indiferença para com Deus. A psicologia moderna, ela fala do assassinato do pai, em que para o filho se realizar, ele deve matar o pai. E é engraçado que no reino animal é assim, por instinto. Quando o leão fica velho, o leãozinho jovem tenta iniciar a mandar, mas vai apanhando do leão mais velho, que não quer perder o seu espaço. Até que um dia o leãozinho se rebela e neste dia ele tem duas escolhas animal e irracional. Matar o leão mais velho para ter o seu espaço ou fugir para outro território, para ter o seu território, pois dois leões adultos não moram no mesmo território. E o filho mais novo se rebela, quer a sua vida, o seu destino, o seu território, quer fazer a sua vida, o seu caminho, e pede a sua herança. E para isto chama o pai, chama o homem de pai, pede os seus dons, pede a sua parte da renda, que também seria justo pedir, embora ilegal pela lei de Moisés, mas justa, porque ele também trabalhava na fazenda de seu pai. Também ajudou a construir com o seu trabalho, com a sua vida, as coisas lá dentro. E humanamente podemos dizer que ele, o filho mais novo, faz um pedido justo, mas injusto. E por justiça o pai dá, porque só repartia-se a herança com a morte do pai, e por isso era injusto. Eu acho lindo ver a coragem desse filho mais novo, que com a sua rebeldia pede algo que é justo, interiormente. Me explico melhor. Ele pedindo a sua herança, ele quer pedir os dons de seu pai. Quer, na verdade, pedir de ser como o pai, rico, livre, quer viver a plenitude da vida, da alegria, como seu pai, que conhece a liberdade. E o pai, conhecendo o seu filho, lendo no coração dele o desejo da liberdade, se sente livre para dar ao filho o que ele quer e deixa o filho partir. Se o pai não desse ao filho mais novo a liberdade de ir, ele não seria mais pai. Pois o amor deixa a liberdade, o amor não escraviza. A rebeldia do filho mais novo não é totalmente negativa. Ele se rebela porque o pai lhe dava liberdade também para isto, para expressar o que estava em seu coração, mesmo que seria contra o seu gosto e querer, mesmo que seria diferente do que ele gostaria de ouvir. E o filho mais novo se rebela por pensar que o pai, ao menos, lhe dava um pouco de liberdade, até para se opor a ele. E isto é bom sinal, pois isto fazia diferente do seu irmão mais velho. O filho mais novo, com seu gesto, pensa, bem,
O pai me aceita como sou. Agora, se ele não me deixar ir, é porque ele me odeia e não me respeita. De fato, o que faz o pai? Em grego diz que o pai divide a substância da vida entre os filhos. O termo grego é tombion, que estritamente significa a vida que serve para viver. Isto quer dizer que o filho pródigo, o perdido, o mais novo, não quer saber da figura do pai na gestão da sua vida. Assim, o pecado do filho pródigo é a imagem de todo pecado. É um pecado de riqueza, um querer ser dono da sua vida, um colocar-se no lugar de Deus para gestir a própria vida. Percebe, irmãos, que o pai divide não somente com o filho mais novo, mas também com o filho mais velho a herança. O Evangelho assim nos diz que o pai quer também que o outro filho siga o seu caminho. O pai não quer prender nenhum dos filhos entre os muros da sua fazenda para fazer deles servos, servidores seus. Não quer que nenhum viva com ele por obrigação, com medo e por servilismo. O pai não quer escravos. O pai quer filhos que o amem. Diz o Evangelho que, no versículo 13, que poucos dias depois, ajuntando tudo o que pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Em grego, a tradução literal. Depois de alguns dias, o filho mais novo pegou tudo e emigrou para um país distante. E lá começou a gastar a sua substância e começou a viver sem salvação. O filho mais novo, então, espera baixar a poeira, pega as suas trouxas, a sua herança e com ele a sua liberdade. Vai em busca do prazer, quer gozar a vida e seus anos juvenis. Não quer viver a dor da escravidão e do servilismo. E vai para um país longe, para ficar longe do pai, que para ele é patrão, que controla, que manda, que faz aquilo que quer e não o deixa ser quem ele quer, que fica no pé, que corrige ao menor do erro e por isso, sentindo-se sufocado com a presença do pai, quer ficar longe dele. E o pai, que sabia de tudo, deixa o filho livre para não o tornar escravo. É interessante que o filho mais novo, pegando tudo, não deixando nada para trás, parte para viver a vida dissoluta. O filho mais novo achava que longe do pai encontraria felicidade, como nós, que quando pecamos ou quando queremos pecar, nos rebelamos contra Deus. Fugimos de sua presença, embora na verdade queremos ser como ele. Só que o fazemos de modo errado. O filho mais novo, então, longe do pai, que o deixou ir, encontra a morte, porque estando longe de Deus, que é vida, encontra o vazio, a escuridão, a tristeza. E por incrível que pareça, perde a sua vida, a sua liberdade. Se encontra na escravidão. O filho mais novo vai para longe do pai, porque o seu coração já estava há muito tempo longe do pai. E não se sentia filho. Pensava que o pai não lhe amava e por isso vai. E indo, perde tudo, gastando a sua vida, os seus bens no pecado. E o seu fim longe do pai é aquele de idolatrar aos seus ídolos do pecado, do sexo, do prazer, do poder, até gastar tudo e se tornar dependente, até da comida dos porcos, símbolo da total dependência, que o torna escravo no vazio e o deixa sem nada. Contudo, não tendo mais nada, nem a conversão, e somente egoísmo, se lembra que é filho. Acredito em uma outra razão, que uma outra razão para este jovem ir embora da casa do pai, seja aquela do irmão mais velho. Pense, irmãos, estar em casa, trabalhando todos os dias,
não é fácil. Ainda mais viver com um irmão maior que não faz outra coisa a não ser gritar, trabalhar, exigir, achar-se sempre o dono da razão, sempre culpar ou buscar alguém para culpar. O irmão mais novo, um que vive assim, se sentia massacrado. Viver assim com um que sempre está irritado, que sempre ofende, em nome de ser verdadeiro, e quer que todos sejam como ele, sem erros, isso daí cansa. E não há irmão mais novo que aguente este irmão mais velho, que se sente justo no direito de condenar. Um teólogo, Padre Henri Nouwen, ele diz que deixar o lar é muito mais que um simples acontecimento, que tem a ver com um lugar e um momento determinado. Ele diz que é a negação da realidade espiritual de que pertenço a Deus com todo o meu ser, de que Deus me tenha salvo num abraço eterno, de que estou gravado nas palmas das mãos de Deus e coberto pela sua sombra. Deixar o lar, então, significa ignorar a verdade de que Deus me formou em segredo na terra mais profunda e me teceu no seio de minha mãe, como diz o Salmo 139. Deixar o lar significa viver como se não tivesse casa e me visse obrigado a andar de um lado para o outro à procura de alguma coisa. O lar, irmãos, também é o centro do meu ser, o centro onde posso ouvir a voz que me diz: tu és meu filho, muito amado, em ti eu coloco todo o meu enlevo. E quando eu ouço essa voz, eu sei que eu sei que estou em casa com Deus e que não preciso de ter medo de nada. A verdadeira voz do amor é uma voz muito suave que me fala dos pontos mais recônditos do meu ser. Não é uma voz ruidosa que se imponha e exige atenção. É a voz do pai quase cego que muito chorou e há muitos combates travados. É a voz que só pode ser escutada por aqueles que se deixam tocar. Este teólogo, Padre Henri Nouwen, diz que há muitas outras vozes fortes que clamam na nossa vida, vozes cheias de promessas sedutoras, e estas vozes sai e diz no nosso coração: sai para fora e mostra o que vale. E pouco depois de escutar a voz que o chamava, meu filho muito amado, Jesus ele é conduzido ao deserto para que ouvisse todas aquelas outras vozes. E disseram-lhe: prova aquilo que tu mereces, ser amado, que merecia ter êxito, fama e poder. Estas vozes não me são desconhecidas. Diz o Padre Henri Nouwen, estão sempre presentes e sempre atingem o mais íntimo de mim mesmo, o ponto onde me interrogo sobre a minha bondade e duvido do meu valor. Sugerem-me que, por meio de uma série de esforços e de um trabalho muito duro, alcance o direito de ser amado. Querem que me provem a mim mesmo e aos outros que mereço e que me queiram, e impelem-me que faça todo o possível por ser aceito. Negam que o amor seja um dom completamente gratuito. E nós vemos, irmãos, que no versículo 14 do Evangelho, depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E o filho mais novo começou a passar penúria. E ele foi pôr-se ao serviço dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. E ele desejava
fartar-se, comer das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Na língua grega, literalmente diz, depois que lapidou tudo, veio uma carestia forte, que obrigou a associar-se a um dos habitantes daquela região, que cuidava dos porcos. Mas tão grande era a carestia, que queria até saciar-se com a comida dos porcos. Assim o filho mais novo gasta tudo. E é fácil viver no pecado. Mas chega um momento que a fortuna do pecado acaba. E aí o filho mais novo percebe que as pessoas não gostavam dele, gostavam da imagem que ele tinha, gostavam daquilo que leva a ser útil. E este amor utilitarista do mundo. Quantas jovens que eram lindas, que foram usadas e hoje estão na lama, foram jogadas fora. E após o mundo, as pessoas usá-las também, agora estão descartadas. A sociedade joga fora aqueles que não possuem mais dinheiro e poder, mas a beleza corporal. Aqui vemos onde chega o homem, jogado ao seu destino, que corre atrás das drogas, do poder, do sexo, do prazer e por fim sente fome. Não possui a vida, não tem nada para comer. Está no mesmo nível dos porcos, embora não se reconhece um porco para comer com os porcos. E graças a Deus que esse jovem foi parar no chiqueiro. Graças a Deus que ele descobriu que os seus amigos não gostavam dele. E no chiqueiro ele aprendeu a valorizar a casa de seu pai. O demônio quer nos jogar no chiqueiro, quer nos destruir no pecado para ofender a Deus. No chiqueiro, este jovem cai em si mesmo e este é o passo fundamental para acontecer o milagre do retorno da casa do Pai, onde ali ele será curado pelo amor do Pai. No versículo 17 diz, entrou então em si mesmo e refletiu, quantos empregados há na casa do meu Pai, que tenho pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei à casa do meu pai e dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Em grego diz, entrando em si mesmo, pensa, quantos assalariados da casa de meu pai tenho que comer, e eu aqui morrendo de fome, vou à casa de meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de seu filho. Faz de mim um de seus funcionários. A vida de pecado custa caro, irmãos. O tempo passa, as bebidas, as prostituições custam. O dinheiro se vai, perde tudo, porque antes já se havia perdido a si mesmo. E ficando sem nada, abandonado pelos amigos da farra, abandonado pelas mulheres fáceis e fúteis que queriam o dinheiro e o prazer, se sentindo usado e útil enquanto tinha dinheiro, agora entra em uma crise interior. Se vê só e sem nada, sem o fracasso e a solidão. E entrando em si mesmo, lembra do pai que tem e resolve voltar. A necessidade o faz cair em si mesmo. E começa a pensar o que deve fazer. Não se arrependeu, tem fome, e por isso quer voltar e faz uma descoberta do que deve dizer para convencer o bobo do pai que o ama. Quer ser considerado agora como servo, pois assim achava que o pai considerava seu irmão mais velho. E pensa, assim eu terei ao menos aquilo que comer. E quantas pessoas que perderam tudo e não voltam para Deus, mas se voltam para Deus se tornam piores. Mas o milagre inicia acontecer no coração deste jovem, quando nesta vida dura ele se recorda do pai. Irmãos, este jovem antes queria comer a lavagem dos porcos, mas graças a Deus que ninguém lhe deu a lavagem, pois se alguém lhe tivesse dado, ele não tinha voltado à casa do pai. O filho mais novo, embora sem se sentir com dignidade alguma, quer voltar a casa. Mas não volta a casa porque achava que o pai o queria bem,
pois achava que o pai iria considerá-lo somente como filho, se ele te fizesse algo que realmente merecesse. E a ele o título de filho, e por isso quer voltar, como escravo, como empregado, mas sem filho, mas sem ser o filho, não é merecimento. Ser filho, então, é um dom. E o filho mais novo, mesmo depois do sofrimento, ainda tem aquela falsa imagem de Deus. Quer voltar para fazer-se de coitadinho, ser acolhido como empregado, se estabilizar novamente na fazenda, para depois voltar e ir embora novamente. Como nós, quando pecamos, vamos ao Pai, nos confessamos para podermos comungar, para não estarmos em pecado mortal, para não colocar a nossa alma em jogo, voltamos pela lei e não pelo amor, e depois de reconciliados, acolhidos pelo Pai, que não nos condena, mas absolve sempre, voltamos novamente ao pecado. Pecamos hoje e amanhã nos confessamos e depois voltamos a pecar novamente. Irmãos e irmãs, peçamos hoje a graça de um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e do retorno sincero à casa do Pai. Oremos assim, com amor e confiança, a oração que o próprio Senhor nos ensinou, pedindo a cura do nosso coração, para que toda desconfiança do amor de Deus caia por terra. Peçamos para que este amor de Deus possa preencher sempre o nosso coração, para voltarmos sempre à sua casa como filhos, sabendo que ser filho não é mérito, mas é amor de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vos desejo muita paz, muita alegria em vosso caminho. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Até mais.